Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, dá uma olhada na playlist que tem bastante material, sempre com o foco na legislação portuguesa, nos processos de imigração para Portugal. Falamos de visto, falamos de nacionalidade, falamos de título de residência, falamos de situação financeira, enfim, aquilo que envolve todo um processo, todo um projeto de imigração para Portugal. Então tem bastante material, desde os impedimentos de viagem, a situação que pode causar um grande prejuízo para as pessoas que vêm e vêm desavisadas e vêm, sabe, na base do jeito para tentar entrar e muitas vezes não tem a mínima condição. Enfim, tem muito material, tem bastante coisa no canal que pode ser do seu interesse. E também, lógico, queria convidá-los para replicar estes vídeos, para compartilhar esses vídeos e para os que já são os nossos seguidores, que já estão no canal, que já participam conosco do canal, o nosso muitíssimo obrigado por tê-los aqui conosco. E hoje nós então vamos falar do quê? Vamos falar mais uma vez do título de residência da CPLP, ou seja, aquela autorização de residência que os oriundos dos países de língua portuguesa podem fazer quando chegam a Portugal. E com isto permanecerem de forma legal. Este título ele tem validade de 1 ano e depois ele é renovado para mais 2 e depois mais 2. Portanto, percebam que é um título que também vai até os 5 anos, que é o momento no qual você pode encaminhar um novo procedimento, um novo processo ao Estado português, desta feita pedindo o quê? A nacionalidade por tempo de residência. E é óbvio que esta nacionalidade possui regras próprias, possui condicionantes, você tem que comprovar a sua estada sem interrupção, sem cancelamentos, por 5 anos. E se você não conseguir o título de residência para este período todo, você fica mais tempo. Você pode conseguir com mais tempo de residência? Pode. Existem condições, existem regras estabelecidas que vão além dos 5 anos. Mas, perceba, 5 anos já é bastante tempo. E muitas vezes as pessoas saem, deixam vencer os cartões, ou cancelam por outros motivos, e aí depois querem somar todo o tempo. Não, você vai somar o tempo de residência legal em Portugal. Portugal é bonzinho, mas também não é tão bonzinho assim que dá nacionalidade para todo mundo que quer. E quando a gente diz Portugal bonzinho, né, nós temos que ter em mente muitas outras coisas, e uma delas é o título de residência, é a autorização de residência. A nossa capinha de hoje já diz. E agora, José? As restrições da autorização de residência CPLP. Há tempos se vem falando disto, há tempos... Aqui embaixo está o nosso Instagram. Todo dia nós recebemos informações, nós recebemos consultas, nós recebemos questionamentos por parte dos nossos seguidores, no sentido de que, doutor, eu consegui a minha autorização de residência CPLP. Posso viajar pela Europa, posso fazer turismo pela Europa, posso com ela sair daqui de Portugal, ir ali no outro lado da fronteira na Espanha e trabalhar na Espanha, posso ir à França, posso ir à Bélgica, porque doutor, lá pago melhor do que aqui, com autorização de residência CPLP, que foi fácil de conseguir, posso trocar meu título de condução, né? A minha carta de condução. Agora eu vou ter uma carta de condução portuguesa e com ela eu posso ser caminhonista pela Europa fora. Tudo tem regras e tudo tem normas. Não é tudo liberado, como muitos pensam. Então, especificamente falando da autorização de residência da CPLP, e que, aliás, não é só com ela, como as outras autorizações
E títulos de residência também há regras. Mas nós vamos falar especificamente desta, CPLP. Para quem não conhece o que é CPLP, essas 4 letrinhas, elas são as abreviações, são as iniciais da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. São vários países que fazem parte deste conjunto, deste bloco, e os seus nacionais têm acesso a algumas vantagens. Vou botar o vantagens aqui entre aspas. Para quê? Para transitar livremente entre estes países. Quando eu digo livremente, eu estou falando dentro das regras estabelecidas por um acordo entre estes países. Porque nem sempre também a coisa funciona desta forma. Muitas vezes ele é membro, ele faz parte, mas ele não consegue transitar tão livremente assim. E é o que está acontecendo agora com a autorização de residência da CPLP. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando nós somos consultados, quando nós somos instados a nos manifestar, eu sempre lembro que existe uma União Europeia, de qual Portugal é parte. Dentro deste bloco da União Europeia, dentro deste espaço, também conhecido como espaço Schengen, alguns países da Europa, inclusive, não fazem parte deste acordo Schengen. Tá? Alguns fazem parte, mas nem por todo. Então, existem regras que também regulam este acordo que foi criado aqui. E, dentro deste acordo, foram formalizados vários procedimentos. Título de residência, passaportes, que são padronizados, mas cada país tem o seu. O título de residência também, cada país tem o seu. O cartão de cidadão, cada país tem o seu. Mas ele é um padrão. Ele é um padrão pré-estabelecido que todos adotaram. Da mesma forma, CPLP criou um acordo. Todos os países que fazem parte internaram esta legislação. Quando eu digo internaram, colocaram ela para dentro da sua própria legislação, através de um processo que cada país tinha que fazer. Entregaram estes documentos na secretaria da CPLP, que é aqui em Lisboa, e, a partir deste momento, então, passaram a ter acesso, os nacionais destes países, a estas vantagens. Por que eu sempre coloco vantagens aqui? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é um diamante. Nós temos situações, e esta que nós vamos tratar hoje é uma delas, em que isto pode levar muita gente ao engano, ao equívoco, porque pensa que tem uma coisa, quando na realidade ela tem outra coisa. Já dizia um célebre e nobre professor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, a R da CPLP. Se nós sabemos que CPLP é um bloco de países, do qual Portugal faz parte, e estes firmaram um acordo para facilitar a circulação de seus cidadãos dentro deste bloco, não fora do bloco. Este acordo é entre estes países, ele não envolve os outros países. E aí começam os questionamentos. Pois é, doutor, mas com título de residência eu posso viajar? A princípio, sim. Mas perceba que o seu título de residência é válido aonde? Dentro dos países CPLP. Ele não é válido fora deste acordo. Ele não é válido fora deste tratado. Porque fora deste tratado existe um outro título de residência que diz respeito, no nosso caso aqui, União Europeia, Espaço Schengen. Então nós temos um padrão. CPLP tem outro. Significa que eu, com a RCPLP, não estou habilitado e não estou condicionado a participar e a passear e a trabalhar nos outros países. Percebam que quem concede autorização de residência é Portugal.
Para quê? Para residir em Portugal e não fora de Portugal. Isso é a primeira coisa. Isso é com qualquer título. Mas doutor, eu tenho um trabalho lá na França, eu posso ir trabalhar na França? Bem, se você vai destacado e observando todas as regras, né, trabalhistas que estão envolvidas neste caso, sim, você pode, porque você tem um título de residência válido para Portugal, emitido por Portugal, que faz parte do acordo e é reconhecido pelos demais países da União Europeia, e que você está sendo destacado pela sua empresa portuguesa para realizar um trabalho por um determinado tempo na França. Tem aí tudo certo. Agora, com este título, você pode fazer turismo na Europa, no espaço Schengen? Pode, porque este título, esta autorização de residência, ela é padronizada para a Europa, para o espaço Schengen. Ele é aceito pelos demais, assim como Portugal aceita os demais aqui. Agora, o CPLP é entre os países CPLP. França, Itália, Alemanha, Bélgica e por aí afora, Europa acima, eles não fazem parte deste acordo e deste tratado. Portanto, este título não tem aplicação lá. Ele tem aplicação aqui. Isto nós já falávamos há algum tempo. E as pessoas acham que às vezes a gente é muito fechado e diz, olha, é assim, eles acham que não. Então, muito bem, cada um sabe de si, cada um procura o seu caminho, cada um procura uma alternativa. Mas sempre temos um pé atrás. Nós não podemos dar todas as certezas. Percebam, desculpe, que inclusive dentro de Portugal tem gente, tem cidadão, tem nacional de país estrangeiro, membro da CPLP, conseguiu o título e foi tentar fazer uma troca de carta de condução e não foi aceito. O outro foi tentar fazer o número de utente e não foi aceito. O outro foi fazer um processo qualquer lá, nacionalidade, alguma coisa, e teve que somar o tempo já desses meses, aí, esses poucos meses, pelo menos é a notícia que nós temos, e também não foi aceito, não foi reconhecido. O título não foi reconhecido. E aí? Se nem aqui dentro, que nós fazemos parte da CPLP, criamos o documento, tem legislação própria que criou o documento, lei de estrangeiros, o regulamento, e depois do regulamento, onde diz que ia ser criado um título, foi criado um título padrão e tem lei própria que cria o documento. Mas o órgão do lado, estou falando do CEF, CEF criou, o Estado português criou, e o IMT não aceita. O IRN não quer aceitar. O que dizer dos países estrangeiros, os de fora? Por que é que eles vão ter que aceitar um título se nem aqui dentro ele é aceito? Alguma coisa não está bem, não é? Nós vamos colocar uma matéria para vocês, que saiu ontem ao final da tarde, no portal aqui, que veio pelo portal Sapo, que é do Porto Canal, e que nós vamos então falar um pouco a respeito deste título de residência, o que está acontecendo. Porque parece que a ficha caiu. E agora, José, como faz? Qual é o problema? Muitos tinham manifestação de interesse pelo 88.2, pelo 89.2, ativa. E quando você vai fazer o procedimento CPLP, automaticamente você derruba a 88 e a 89. O sistema automaticamente derruba. Então você abriu mão de um processo de título de residência válido e reconhecido pelo espaço Schengen para fazer um visto de um título de residência, uma autorização de residência reconhecido e válido entre os países da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP. E aí podemos dizer que você tomou um prejuízo. Por quê? Porque ele não é reconhecido pelos demais estados.
Simples assim. Simples assim. Ele não é reconhecido, porque ele é um acordo somente entre este grupo de países. Vamos à matéria do sapo, que saiu ontem, ao final da tarde, já deu muito comentário. E depois ainda nós vamos ao Alto Comissariado da Migração, também é um órgão aqui em Portugal, em que também tratam deste assunto. Então vamos botar a tela aqui. Isto CPLP não permite circulação como turista na União Europeia. Pronto. Está dito. E aqui eles fazem uma entrevista com um colega advogado também, que também se posiciona e também esclarece esse ponto. Mas diz a matéria, o visto de residência garantido pela Comunidade de País de Língua Portuguesa, CPLP, está em vigor desde março. Desde então houve uma verdadeira corrida, todo mundo foi lá, fez e tal, e correu atrás. Para quê? Para conseguir a sua residência. E aí a informação foi confirmada pelo Alto Comissariado para as Migrações em comunicado. No documento pode ler-se que, abre aspas, o titular de uma autorização de residência para cidadãos da... vou até grifar aqui para vocês. Ó. Até aqui. O titular de uma autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa não tem direito a circular livremente pelos países pertencentes ao espaço Schengen. Precisa dizer mais? O Acordo de Mobilidade CPLP tem como objetivo promover a livre circulação dos cidadãos aonde? Aonde? Dentro do espaço da comunidade dos países de língua portuguesa, que não se confunde com o espaço Schengen, do qual Portugal também é membro. Mas este documento tem restrições. Nós falávamos, dizíamos, às vezes até disse, não, mas é um título de residência, pode ser, vai, tenta, mas fique atento, você pode ter problemas, você pode ter prejuízo. E a coisa está começando a acontecer. Já teve gente que saiu daqui e foi fazer turismo em outro país, onde as regras são um pouco mais justas, mais apertadas. Né? A lei é levada mais ao pé da letra. E o agente de imigração lá no aeroporto olhou aquele documento, não reconheceu, vai olhar o passaporte do cidadão já está estourado com aqueles 180 dias de turismo faz muito tempo. Ou seja, ele não tem um título de residência reconhecido pelos demais membros, portanto, aquele documento de Portugal, para eles, não tem sentido algum. O prazo, passaporte, o carimbo de entrada no espaço Schengen vencido, o que é que faz? Manda ele de volta para o país de origem. Devolve ele para o país de origem. Cria uma restrição de entrada e o pior é que essa restrição pode ser, e muito provavelmente está inserida no Sistema de Informação Schengen, no SIS, que é onde os estados, quando fornecem, quando dão um visto para alguém ou fazem qualquer procedimento de residência para alguém, vão consultar. E se há restrições, pode ser negado o pedido. Então, o prejuízo pode ficar maior ainda do que simplesmente ter sido devolvido para o seu país de origem. Você volta para casa e ainda por cima cria uma restrição lá na frente, quando você quiser retornar para a Europa. Então, as consequências são muitas. Continuando aqui, o acordo de mobilidade assinado pelos membros da CPLP foi determinante na criação do documento. Entretanto, a validade, olha que legal isso aqui. Entretanto, a validade é exclusivamente para os países da CPLP. E são eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Estes são os países nos quais esse documento é reconhecido e é válido. Ele facilita a circulação dentro deste grupo de países, mas não fora dele. Fora dele, ele não tem validade, como foi mencionado aqui em cima. Digo de novo,
São muitos os que pegam este título e acham que podem fazer turismo, que podem ir trabalhar em outro lugar. Não é assim, tá? Aqui está bem claro. Aqui, inclusive, fala do colega advogado, Bruno Gutmann. A criação do documento foi um passo decisivo para muita gente, mas deixa um alerta sobre as viagens pela Europa. Essa autorização de residência foi importante para legalizar muitos imigrantes que permaneciam em Portugal de forma irregular. Entretanto, é necessário esclarecer que essa autorização de residência não é suficiente para que o cidadão possa circular livremente pelo espaço Schengen, do qual Portugal é parte integrante. Fecha aspas. E depois ainda fala aqui que o espaço Schengen é uma área que engloba a maioria dos países, blá, blá, blá. Enfim, fala do espaço Schengen. Depois, há uma outra característica lembrada aí, né, trazida por este colega advogado. O próprio documento oficial da autorização de residência CPLP não é emitido de acordo com o regulamento da Comunidade Europeia, que é o regulamento número 1030/2002, que estabelece um modelo uniforme de título de residência para os estrangeiros. Isso demonstra que a autorização tem validade unicamente no âmbito do espaço CPLP, sem validade no espaço Schengen. Falei isso no início do vídeo. Existe um padrão que foi criado para a CPLP e existe um padrão criado pelo espaço Schengen, pela União Europeia, pela Europa. E são diferentes. O cidadão que tem uma autorização de residência em Portugal, através do tratado com o Brasil, ele tem, que nós conhecemos por Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Existem 3 tipos de estatutos, mas o primeiro deles, que é o mais fácil de se conseguir, porque dá para fazer tão logo você tenha uma residência legal em Portugal, um título de residência, através deste procedimento, inicia pelo consulado, depois vai ao CEF, daí o governo emite um despacho dizendo que concedeu o Estatuto de Igualdade, depois vai para o IRN para a emissão do título, do cartãozinho, que é o cartão cidadão conhecido, que é padrão europeu. Agora, se você fez este procedimento e olhar atrás deste cartão cidadão, você vai ver que ele apenas tem validade pelo tempo de validade do seu título de residência e que ele não tem validade nenhuma se não for acompanhado do título de residência. Ele está amarrado ao seu título de residência. No CPLP não vai ser diferente. Você até pode conseguir o Estatuto de Igualdade porque você é membro do país CPLP, tem um título de residência CPLP e tem direito a pedir o Estatuto de Igualdade se você for parte de um país que tenha este acordo com Portugal. No caso brasileiro, tem. Então você consegue fazer o cartão cidadão. Só que vire o cartão cidadão e veja o que está escrito lá atrás. E aí você vai entender que, vencido o seu título de residência, o seu cartão não tem mais validade alguma. Então, isto colocado, né, temos uma observaçãozinha aqui no final desta matéria do Porto Canal. Na prática, um brasileiro que esteja em Portugal com visto CPLP e queira passar um fim de semana na Alemanha, por exemplo, pode ser barrado pelas autoridades alemãs. Os titulares da autorização de residência CPLP têm o direito de residir em Portugal, mas não têm o direito de circular livremente pelos países do espaço Schengen. Lógico, não faz parte, eles não reconhecem esse tratado porque não tem razão para reconhecer. Não fazem parte desse grupo de países. Caso pretendam viajar para outros países, espaço Schengen, tem de cumprir regras legais de cada país para viajar na condição de turista e estrangeiro. Vou voltar aqui para a tela e vou dizer o seguinte. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina possuem um acordo, você pode viajar para a Argentina levando o quê? A sua RG, a sua carteira de identidade. Ela é aceita lá na Argentina. Lógico, é bom levar o passaporte, porque documento de viagem é passaporte. Não é CPF, não é RG, não é CNH, é passaporte. Este é o documento de viagem, onde você é identificado e reconhecido. Agora você imagina que um argentino venha para o Brasil. Ele traz o documento argentino. Ele pode residir livremente no Brasil? Ele pode ficar à vontade lá no Brasil? Não.
No Brasil também temos regras. Lá ele precisa fazer o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. É mais ou menos o que se faz aqui. E quando ele tem este documento, ele circula por dentro do país, aí sim, livremente. E que também tem que ser renovado. O RNE. Brasil também tem regras, não é só aqui que nós temos regras. Lá nós também precisamos. E o RNE é necessário para ele permanecer. Senão ele está ilegal dentro do nosso país. E com RNE ele pode ir para o México? Não. Se ele sair do Brasil para o México, ele tem que cumprir as regras do México. Ele tem que cumprir as regras do Chile. O fato dele ter um título de residência para o Brasil não significa que ele pode residir e trabalhar e fazer qualquer coisa em outro país. E aqui não é diferente, o seu título é para Portugal e não para a Europa. Entenderam? Bem, além disso, nós vamos trazer ainda uma outra página aqui, que é do Alto Comissariado para as Migrações, este é um órgão do Estado português, procedimento de acesso à autorização de residência em território nacional para cidadãos nacionais de países da CPLP, AR-CPLP. Aqui tem a Lei 18/2022, que é de 25 de agosto, que procedeu à alteração à Lei 23/2007, que é a Lei de Estrangeiros. Depois veio a resolução da Assembleia da República, que implementou, e o artigo que permite emitir o tal documento é este aqui, o artigo 87A. Então é com base nele que é emitido o título de residência CPLP. Este portal aqui, do Alto Comissariado, ele tem os procedimentos. Você pode clicar aqui, e aqui diz o que você precisa, quem são os países da primeira fase, segunda fase. Tem um monte de informação aqui que é interessante para quem busca este documento. Perguntas frequentes. O titular tem direito a reagrupamento familiar? Sim. Com o título CPLP, você consegue fazer reagrupamento. E aqui estão todas essas informações. E tem coisas, tem direito a circular por todos os países Schengen, face às informações à data? Não. Então, aqui nós já temos o próprio Alto Comissariado dizendo até a presente data não, porque aí nós teríamos que criar um outro tratado entre os países da comunidade de língua portuguesa com o bloco europeu, com os países do espaço Schengen, para que estes o reconheçam e o aceitem como sendo um documento válido para todo o espaço. Mas isso não foi feito, isso não existe. Portanto, ele não é aceito. Até o presente momento. Pode mudar daqui a um mês, pode mudar daqui a... Isto é política. E política muda toda hora. Então, pode que alguém chegue e diga assim, gente, vamos nos reunir aqui, vamos resolver essa situação. E pode acontecer. Então, se daqui a 5 anos você está assistindo a esse vídeo, você pode chegar com o pô, mas isso aqui está desatualizado. Lógico, eu estou falando de hoje, e não daqui para 5 anos à frente. Tá? Então, temos aqui muita informação nesse sentido. E aqui embaixo ainda, legislação aplicável. Qual é a legislação que regulamenta tudo isto? Lei 23 de 2007, que é a Lei de Estrangeiros, aqui. Depois, falei antes, o decreto regulamentar. A atual redação, que veio através de um decreto. A resolução da República, que aprovou o Acordo da Mobilidade. Depois, o decreto do Presidente da República, que também ratificou. E depois ainda a portaria 97/2023, de 28 de fevereiro, que aprovou o modelo do documento. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver se eu consigo trazer para vocês o modelo, está aqui embaixo. E neste anexo existe um modelo. Tá? Este decreto, esta portaria criou o modelo. Então, foi elaborado e aqui vamos ver o documento em original. Abriu. Aqui a portaria e aqui embaixo está o modelo. Este é o documento que você recebe quando você vai fazer o seu processo pela CPLP. Pois bem, voltando para a tela, podemos concluir
diante da situação que temos neste momento, que as pessoas que abriram mão do seu processo de manifestação de interesse, artigo 88, 2 e artigo 89, 2, e migraram para o CPLP, e quando fizeram isto, automaticamente cancelaram os processos anteriores, porque eles são derrubados pelo sistema, porque você não pode ter dois processos, você só vai ter um. Derruba o antigo e cria o novo, e sai a residência pelo novo. Eu diria que, de acordo com estas informações, eu diria que, de acordo com o atual cenário, estas pessoas tomaram um prejuízo, porque estão restritas a circular e a direitos e deveres dentro do espaço regulado pelo acordo CPLP e não pelo acordo que foi firmado pelos países que compõem o espaço Schengen. Portanto, é um prejuízo, no meu modo de entender. Mas, como dito, isto pode mudar, isto pode ter novas regras, isto é uma questão política, é uma questão de trabalho entre os governantes, entre os países, entre as embaixadas, entre os consulados, enfim, aqueles que, de uma ou outra maneira, têm poder para negociar este tipo de situação. Dito isso, vamos finalizar. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam até aqui. Está aqui embaixo o nosso Instagram. Pode mandar perguntas, dúvidas. Eu sempre deixo aí de 2 dias a cada 3 dias. Tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Você vai lá, coloca a sua pergunta e manda, que nós respondemos as suas perguntas através do nosso Instagram. E, no mais, é isso. Desejo a todos uma excelente semana. Já estamos na sexta, portanto, um excelente final de semana. E esperamos nos encontrar aqui em breve. Um grande abraço a todos. Uma excelente semana que vai se iniciar daqui a 2 dias. E até lá. Um grande abraço.